do ano. É claro que cada um vai dizer que é outro dia, se tivesse oportunidade. Mas eu tenho convicção que não há nenhum dia, nenhum sábado tão impactante na vida da igreja quanto o Dia Mundial do Jovem Adventista. É o 3º sábado de março. Eu quero começar nossa conversa lhe propondo um desafio. Olha para os lados aí e procura uma pessoa que você... Pode ser o achômetro, tá? E se errar, queridos, vamos errar para baixo, tá? Que você olha assim e diz, não, esse aqui deve ter entre 16 e 30 anos e deve ser solteiro. Se você achar ele, dá um abraço. E agradece por ele estar aqui com a gente, que ele é a essência dessa igreja. Procura aí, dá um abraço nele. É o dia dele. Durante todo o ano, eles trabalham por nós. Hoje nós comemoramos com eles. Vai lá. Depois o solteiro diz que eu não faço nada por você, viu? Olha aí, ó. Olha a oportunidade que eu estou lhe dando, amigo. Olha, abra os olhos. Deixa cair as escamas. É a chance agora. Vai lá. Maravilha. Maravilha. Deus seja louvado. Sabe que eu gosto muito de falar para vocês. E entendo que é uma oportunidade tremenda. Não apenas porque é o Dia Mundial do Jovem, mas porque nós estamos num bom lugar. Agora, eu confesso também que é o seguinte. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho um misto de sentimentos, meu pastor. Que é a alegria de estar com vocês, mas um tremendo senso de responsabilidade. Primeiro porque todos vocês são muito especiais. Aqui eu tenho amigos, tenho conhecidos, e se você está aqui, eu já lhe considero meu amigo também. Agora, também é uma responsabilidade diferente, porque quando eu venho aqui, por exemplo, eu sei, se eu for pregar, que eu vou falar diante de alguém que já foi meu pastor. O pastor Álvaro já foi meu pastor, lá no NASP. Eu vou falar na frente da professora Silvana, que já foi minha professora. Mas hoje, até onde eu saiba, que eu lembre, é a primeira vez que eu vou ter um misto de sensações ainda mais intenso, multiplicado. Porque junto conosco, tem alguém que numa única pessoa conseguiu ser meu pastor e meu professor, que é o Dr. Natanael Moraes. Ele foi meu pastor no IACS e foi meu professor de teologia. Ele me ensinou um pouco do que é ser pastor. Então, se alguma coisa der errado, eis o responsável. Parte da culpa é dele. Professor, o que eu falei ali embaixo é verdade. Eu estou mais nervoso do que imaginava. É uma grande responsabilidade. Mas é um prazer ter o senhor com a gente. Queridos, essa semana, estava lendo um pouquinho sobre algo que tem me chamado a atenção já há um tempo. Um negócio chamado nanotecnologia. Já ouviu falar em nanotecnologia? É a revolução, é a tecnologia do minúsculo. Em várias áreas se trabalha com isso. São partículas muito pequenas que transformam a nossa vida. Isso existe na indústria têxtil, na indústria de cosméticos, na indústria de tecnologia. E eu fiquei pensando, que coisa impressionante. Existe um verdadeiro universo de coisas que eu não vejo, que eu não enxergo, mas que transformam a minha vida. Muda o meu jeito de viver, muda a maneira como a sociedade se desenvolve. Nanotecnologia. Eu não consigo ver por um detalhe muito simples. Eu tenho uma perspectiva limitada. E quando eu penso em perspectiva, e eu sabia que eu estaria falando para vocês no Dia do Jovem Adventista, eu comecei a pensar o seguinte: como será que pessoas que têm uma perspectiva diferente da nossa enxergam o Dia do Jovem Adventista? Porque do nosso ângulo, eu confesso que às vezes eu vibro com o que está acontecendo. Você sabe que já há algumas décadas, um dos slogans, uma marca do Ministério Jovem, o Thales aqui, o nosso líder, falou, é salvar do pecado e guiar no serviço. Sabe que o Thales faz parte de um grupo que são os distritais jovens. Eles sabem que para eles eu tenho uma adaptação desse slogan. Eu falo que meu ministério, meu trabalho é salvar do pecado e botar eles no serviço. É isso que a gente faz. E eu fico pensando, olha, hoje, por exemplo, só aqui na nossa comunidade central de Porto Alegre, nós estamos tendo uma escola sabatina diferente, um culto com uma linguagem um pouco diferente, vai ter uma ação missionária, vai ter celebração na Casa do Gaúcho, e aos nossos olhos, a gente pensa, puxa, quanta coisa. Mas e como é que será que a cidade de Porto Alegre enxerga isso? Parece grande para a gente, mas da perspectiva de 2 milhões de habitantes, será que é grande? Ou será que nós somos nanotecnologia? Uma coisa pequena que está tentando desesperadamente mudar a sociedade em que está inserido. E à medida que fui pensando em perspectiva, eu comecei a pensar também em relação ao céu. Porque o jeito que nós olhamos e encaramos as coisas na terra não é o jeito que o céu encara. A perspectiva do céu é eterna. A nossa é temporal. A perspectiva do céu é ilimitada. A nossa é extremamente diminuída. E nessas diferenças de perspectivas, eu lembrei de um texto bíblico,
onde as diferenças entre a maneira como o céu enxerga a história e a maneira como nós enxergamos fica escancaradamente evidenciada que são diferentes. E eu quero convidar você a estudar junto comigo um capítulo sobre perspectiva na Bíblia. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia física, no celular, no tablet. O meio não é o grande diferencial, mas é um Deus falando através de nós, nas Escrituras, que faz a diferença. Apocalipse capítulo 5, vamos ler juntos do verso 1 até o verso 6, tá bom? Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Ali a palavra diz assim: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e fechado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. E então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Olha, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. E então vi um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Para um momento, eu quero que você procure imaginar essa cena. E quero convidar você a fazer mais do que apenas imaginar. Eu queria desafiar você a se inserir nessa cena, tá bom? E imagina que você está lá, com o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, vendo a cena que ele está descrevendo. E a cena começa com um trono. Esse trono é um trono muito especial. É o trono do universo. É o local de onde Deus governa tudo o que há, tudo o que existe. O Criador de tudo, o mantenedor da vida, está sentado no trono. Pela presença de Deus, tudo em volta é alterado. O louvor é diferente, a atmosfera é diferente. Todos os seres presentes entendem que aquele é o centro do universo. E o nosso eterno, o Deus vivo a quem adoramos, está sentado no trono. Seres viventes estão louvando o nome dele, anciãos louvam o nome dele, anjos, e está ali você e João observando a cena. Daqui a pouco, João escreve, cutuca você, pede para você olhar, e vocês olham que na mão do Deus eterno tem um livro, um rolo, depende da sua versão de Bíblia. Esse rolo ele está fechado, lacrado com 7 selos. E talvez você não soubesse disso, mas João, que já havia conversado com Jesus na terra, ele lhe explica que livro é esse. Esse livro contém a oportunidade de salvação da raça humana. Se esse livro for aberto, há salvação para a humanidade. Se o livro não for aberto, fim de história. Acabou a vida. E por isso a cena começa a se tornar cada vez mais impactante. E de repente, vindo do nada, vem uma voz poderosa, que não vai ser a minha, com certeza não, porque pensa um negócio que eu não gosto da minha voz, eu queria ter uma voz mais grave, mas não tem, paciência. Mas uma voz muito mais poderosa que a minha diz assim: quem é digno de abrir o livro e lê-lo? E agora João se empolga e cutuca você e fala: olha, esse vai ser o momento mais especial da história. Assim que abrirem o livro, a nossa salvação está garantida. Basta que alguém rompa os selos e está tudo resolvido. Chega de dor, chega de pecado, chega de sofrimento, chega de morte, chega de lágrimas, acabou. Abram um livro e está tudo resolvido. E é um momento de expectação. Só que daqui a pouco, o que era para ser uma explosão de alegria começou a demorar. Porque estava pairando sobre o cenário, sobre o palco, um silêncio maior do que João imaginava. E daqui a pouco, João diz que ele se incomoda com a demora e ele começa a procurar. Porque basta que alguém abra o livro. E aí a salvação da humanidade está garantida. E ele começa a procurar. Só que daí dá uma zebra tremenda. Porque ele mesmo escreve que ele procura no céu. Não tem ninguém. Na terra. Não tem ninguém. Debaixo da terra. Não tem ninguém.
E João se dá conta que ele está atravessando se é uma cena, não é uma cena agradável, é um drama sem precedentes. Não existe ninguém que possa abrir o livro. E João sabe, e agora ele explica para você, que se o livro não é aberto, sua vida acabou. Sem esperança. O que conhecemos como vida, esse local com pontos de alegria, marcados por contínuas decepções, é tudo que resta. E agora João, ele tem uma reação que é muito curiosa. Eu digo curiosa porque você lembra, João, alguns anos antes, ele era chamado de o filho do trovão. João era um gaúcho de Bagé, veio no interior. E daqui a pouco, vendo uma cena que ele não consegue explicar, a Bíblia fala que ele começa a chorar. Ele com certeza viajou para lá do Mampituba e ficou mais tempo do que deveria no estrangeiro. Não é um choro normal. Eu não sei como diz na sua Bíblia, mas a minha versão faz questão de dizer que João chorava muito. Era um choro desesperado, angustiado, porque ele sabia o que estava em jogo. Ele chora tanto que ele vai atrapalhar a cena, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Mas antes eu quero convidar você a pensar sobre um aspecto dessa história que é impressionante. João está diante do trono do universo, na presença do Deus vivo. E ele está chorando porque acha que não tem solução para o seu problema. Você já se sentiu assim também? Já experimentou estar numa situação onde parece que simplesmente não há saída? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não é porque você não procurou. Você tentou encontrar uma solução, mas não tem. Às vezes o nosso drama, ele vem na forma da ligação de um médico. Que diz assim, não tem o que fazer. E você tenta uma solução. Você vai num outro especialista. Você procura uma outra especialidade. Você procura hospitais diferentes. Faz o que dá. Mas não tem jeito, não tem ninguém que consiga resolver. Às vezes, o seu drama sem solução vem num extrato bancário. Agora não tem mais o que fazer. Você já fez empréstimo, já vendeu imóveis, já limpou a conta, não tem de onde tirar mais. E você procura. Talvez, quem sabe, aqui no Brasil, primeiro procura um cunhado, né? Que cunhado é para isso. Para esses momentos. Aí procura, em tudo quanto é lugar. No céu, na terra, debaixo da terra. Não estou falando da sua sogra. Não é isso. Não confunda. Mas assim como acontece, na ligação de gerente, você descobre que não tem saída. Não tem como. Às vezes, quem sabe, é no seu casamento que você se deparou com uma situação dessa. Chegou no limite. Não tem salvação. Não é que você não procura uma saída. Você conversa com o pastor, você procura um terapeuta, você faz um passeio no final de semana, tenta dar uma solução, mas não tem jeito. E se você já esteve numa situação sem saída, então você entende, João. Quando nós não entendemos o porquê do silêncio, é normal que nós choremos. E está lá João, diante do eterno, chorando, porque ele não encontra solução. Na perspectiva dele, é fim da história. Estamos num drama sem precedentes. E do ponto de vista de João, o herói está em apuros. Não tem como continuar a história. E agora João vai começar a chorar. E como eu falei, ele chora tanto que ele meio que atrapalha a história. Antes de continuar, eu quero convidar você a chegar a uma conclusão junto comigo. Eu imagino que todos vocês já viram, quem sabe, alguns filmes na vida, ou encenações. E deixa eu fazer uma pergunta. Sabe que quando tem uma encenação, quando tem seja um teatro, um filme, tem basicamente dois grupos de pessoas. Atores e plateia, certo? Público e aqueles que estão encenando. Agora eu lhe pergunto, imagina uma comédia. Estão ali os atores atuando, público assistindo. Eu lhe pergunto, quem que dá a gargalhada? Os atores ou a plateia? A plateia. Pensa num drama, uma história triste, comovente. Quem que geralmente derrama as lágrimas? Os atores ou a plateia? A plateia. Pensa no filme de terror. Confesso para você que eu não gosto de filme de terror. E nem falo por causa
dos conceitos ali, é porque eu não durmo de noite. Não gosto. Você está vendo um filme de suspense, pronto, encontrei uma saída mais suave. Quem que toma o susto? Os atores ou a plateia? A plateia. Porque tem um detalhe aqui que é muito importante, presta atenção. Não é porque a história é menos impactante para os atores, é que eles leram o roteiro antes. Eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem o que vem depois, como é que a história se desenrola. Então eles não são pegos de surpresa e por isso não dão gargalhada, não choram, não tomam susto. Concorda comigo nesse detalhe? Agora volto para a nossa cena. Está lá João assistindo, chorando, desesperado, um choro compulsivo. E ele chora tanto que a Bíblia fala que um dos 24 anciãos, ele pede para parar um pouquinho a cena e ele vai descer até onde está o apóstolo João e vai perguntar para ele assim com muito carinho: mas tchê, que berreiro é esse? Por que você está chorando, João? E aí João, ele vai reunir toda a sua coragem e vai assim: como é que é? Se compõe, homem. O que foi? Aí João reúne a coragem típica do ser humano e fala assim: estou chorando por causa do livro. Ninguém abre o livro. Aí eu imagino, a Bíblia vai contar na versão resumida, mas eu imagino que o ancião fala assim: não, mas isso não é motivo para choro. Se é esse o problema, está resolvido. Está tudo tranquilo, João. Eu conheço a história. Aí eu imagino o João pensando assim: ah, claro, está tranquilo. Está tranquilo para você, que a eternidade está garantida. Desse lado da história está tudo certo, claro. Mas para mim, caído, não está nada resolvido, amigão. A história vai continuar do jeito bem ruim para o meu lado. Sabe que João, nessa altura do campeonato, ele já tinha sido lançado numa panela de azeite fervendo. E salvo por Deus, protegido. Eu fico imaginando assim: sim, para você está tranquilo. Mas eu que já fritei o lombo, sei que a coisa aqui é pior. Não está nada muito bom. Mas o ancião fala assim: olha, faz o seguinte, eu não devia, mas vou te dar um spoiler. Vou te contar como é que continua a história, para você acompanhar o drama com a gente. E ele fala assim: olha ali, João, olha para frente. Está vendo? O leão da tribo de Judá. Ele é o herói, João. Ele abre o livro. Eu não devia, mas vou lhe contar como é que termina essa história. Ele vai arrebentar com selos. Ele vai abrir o livro, João, está tudo tranquilo. Olha lá, tem um leão. E aí vai acontecer uma coisa impressionante. João vai olhar, e eu quero pedir licença para você colocar os olhos de novo na Bíblia. Porque tem algo que é impressionante aqui. O ancião foi bem claro, o ancião, um dos 24. Olha, tem um leão ali na frente. Ele vai abrir o livro. Mas o verso 6 diz que João olhou, e a Bíblia fala assim, ó: então eu vi um... O que está escrito na sua Bíblia? Um quê? Cordeiro. Não. O que o ancião mandou olhar? Tinha um leão. E João viu um... Das duas, uma. Ou João sofria do caso mais grave de astigmatismo que a ciência oftalmológica já tinha identificado, ou ele tinha uma diferença radical de perspectiva. Porque do ponto de vista do céu, quem estava ao lado do trono era um leão, poderoso. Do ponto de vista da terra, um cordeiro. Não bastasse ser um cordeiro, João disse que era um cordeiro como se ele tivesse sido morto. Sabe que alguns anos atrás, junto com o Dr. Nathanael, eu tive a oportunidade de passar um tempo num país chamado Moçambique. E na volta de lá, um pouquinho antes de retornarmos ao Brasil, a gente foi num safari, o Krieger's Park. É o maior parque safari do mundo. Pensa num lugar legal. Sabe o que é engraçado? Que quando você vai começar o safari, eles falam para você assim: olha, não importa o que aconteça, você não desça do automóvel. Porque é perigoso, então não importa. Se você tem fome, segura a fome. Se você precisa ir no banheiro, segura, não desça. E eu confesso que quando eles falaram isso, eu pensei: ah, tá bom. Então você tinha vontade no banheiro, vou fazer o quê? Não é possível. Mas vou lhe dizer uma coisa, abrir o coração aqui para você. Quando o safari começa e você se depara com os leões, eu não tenho vontade de descer. Me seguro? Quer paz? Porque é o seguinte, o leão ele não precisa fazer nada para assustar.
A presença dele já te dá uma noção de quem está no controle. Ele não é um bicho assim, que se movimenta muito. Graças a Deus, porque se movimentasse, eu não estava aqui contando a história. Mas só dele fazer assim, ó, já é o suficiente para você entender quem que manda no pedaço. Leão. Leão é uma imponência. Pelo tamanho, pelas garras e pelo rugido. Quem que não vai respeitar um bicho desse? Agora eu já vi ovelha também, já viu cordeiro? Se tem um bicho que não consegue impor respeito, é a ovelha. Não dá, não tem como. Porque pensa, quando ela quer mostrar quem está no comando, ela vai fazer o quê? Pensa como é que é o rugido da ovelha. Bé! Ninguém respeita. Ninguém vai dizer, tremi por dentro. Não vai. E agora você entende o drama de João? Porque para o ancião está tranquilo, porque ele estava enxergando um leão. Mas para João ele estava enxergando um cordeiro. E para piorar a situação, ele fala assim, e o cordeiro parece meio que está morto. Não tem como você confiar a tua salvação num negócio desses. Isso vai dar zebra. Perspectiva. A perspectiva da terra não é a mesma perspectiva do céu. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa agora, que daqui a 10 minutos eu vou voltar. Mas grava já no seu coração, presta atenção. Às vezes, aquilo que parece uma tragédia sem solução é apenas um instrumento nas mãos de Deus para transformar a tua história. Às vezes aquilo que parece ser derrota são as vitórias mais incríveis que o céu pode te ofertar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas coisas, como eu disse, a Bíblia, o João contou a versão resumida, tem coisas que acontecem nessa história que João não descreve com todos os detalhes. Por exemplo, tem personagens que participam dessa história, mas não são mencionados aqui por João. Vou dar um exemplo. Satanás. Satanás faz parte dessa história. Do grande drama de perdição e salvação, pecado e perdão, ele faz parte do enredo. E sabe que nesse grande épico de Deus, Satanás ele tem papel duplo. Ele é ao mesmo tempo ator e plateia. Como ator, ele é um atorzinho de segunda, que faz uma ponta no filme de Deus. E como plateia, ele é aquele azarado que comprou o último bilhete que fica bem atrás de uma coluna, o assento. Então ele vê o que acontece, mas ele não consegue entender o enredo todo. Não é que ele não entende, ele entende, ele leu o script. Só que ele não entendeu o plano. Ele não entendeu primeiro pelo seguinte, o grande script de Deus, o roteiro, a Bíblia, ela mesma afirma sobre o plano de Deus o seguinte, que as coisas espirituais, você entende como, você lembra? Espiritualmente. E Satanás não tem o espírito. Então, apesar de ter o roteiro na mão, ele não entende o filme. Ele não entende o script, ele não entende o roteiro. Outra dificuldade de Satanás é que, uma vez que ele não entende o roteiro, diversas vezes ele tenta improvisar. Você já viu que às vezes, quando você não conhece bem a sua parte, você é tentado a improvisar? Ele é assim. Por exemplo, ele leu lá no roteiro que ia nascer uma criança especial. Aí ele fica pensando, como é que eu posso fazer para... Não sei o que eu tenho que fazer, não sei o que eu tenho que fazer, vou improvisar. Aí ele decide improvisar. Vou matar todas as crianças. Moisés estava nascendo. Matou todos os bebês, só escapou um, Moisés. Depois o tempo vai passar, ele vai ler o roteiro. Vai nascer outra criança especial. Aí ele improvisa, mas ele não é muito criativo, né? Os mestres de Satanás, eles são meio repetitivos. Ele vai repetir. Vai nascer Jesus, ele vai... já sei. Vou matar todas as crianças. De novo, mata um monte. Escapa uma, Jesus, pronto. Ele não consegue acompanhar o plano, não tem jeito. E agora vem Jesus, e à medida que o ministério de Cristo na Terra vai se desenvolvendo, fica escancarado para Satanás que ele não está entendendo a história. Porque ele imaginava o seguinte, que Jesus ia vir, pé na porta, facão de 3 listras. Mas Jesus vem com um outro método, com um outro estilo. Ele vem implantando um reino de amor, de perdão, de aceitação, de transformação de vidas. Onde o rei se sacrifica pelo súdito. E isso bagunça com a cabeça dele. E bagunça tanto que ele começa a tomar atitudes impensadas. Se é que dá para dizer isso. Atitudes malucas. Irresponsáveis. Para dar fim à história, ele decide ir por um roteiro absurdo. Como eu disse, ele não entendeu o script. Porque ele decide matar o Filho de Deus. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia.
Tanto não sabia. Aliás, deixa eu lhe mostrar. Eu estou dizendo que ele não sabia, parece que eu que estou falando assim aleatoriamente. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 2. Pronto, aí vai. Ah, esse gordinho está falando do quê? Eu vou lhe mostrar. 1 Coríntios capítulo 2. Vou ler 2 versos com você, para você entender o que eu quero dizer. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler 2 versos, verso 7 e verso 8. Você vai entender. Satanás, ele estuda as escrituras, mas ele não entende o roteiro. 1 Coríntios capítulo 2, versos 7 e 8 diz assim: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, e seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Verso 8, presta bem atenção. Os governantes desta era, deste mundo, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o que a Bíblia fala, apóstolo Paulo dizendo. Os governantes desse mundo, Satanás, ele não entendeu o plano de Deus. Se ele tivesse entendido, ele jamais teria crucificado o Deus da glória. Mas Satanás não entendeu. E por isso ele inflou a turba para colocar o Filho de Deus na cruz. Aliás, uma escritora que eu gosto muito, chamada Ellen White, uma escritora norte-americana, inspirada por Deus, naquele que eu acho o seu melhor livro, chamado Desejado de Todas as Nações, ela afirma que Satanás, ele estava lá no meio da multidão, gritando junto: crucifica-o, crucifica-o, bota na cruz, mata ele. Por quê? Porque da perspectiva dele, a cruz era o fim da história. A cruz era a derrota de Deus e a vitória dele. E agora ele faz toda a sua estratégia para mudar o roteiro. Mal sabia ele que o roteiro já estava escrito, desde a fundação do mundo. E agora Jesus vai e é pregado numa cruz. Morre numa sexta-feira. E agora eu quero que você imagine essa cena. Jesus na cruz, da perspectiva da terra dos discípulos, choro e saudade, luto. Da perspectiva do inferno, festa. Acabou. Era isso? O grande plano de Deus era esse? Essa é a imagem do Todo-Poderoso? Mas isso aí foi fácil de vencer. Nem deu trabalho. É quase como um cordeiro. Não deu trabalho nenhum. Se eu soubesse que era isso, eu tinha encarado antes. E agora estava lá na festa, no inferno, não no território chamado inferno, mas na casa dele lá, comemorando. E daqui a pouco, enquanto eles comemoravam, eles escutam uma batida na porta, assim, ó. Acharam estranho? Quem sabe os demônios começaram, o que é isso? A gente não costuma receber visita? Ninguém está muito afim de vir para cá. Quem será que bateu? O que é? E de novo. E daqui a pouco, vai lá ver atender, porque tem um negócio entre os anjos caídos, é que nenhum deles é prestativo, né? Todo mundo, prestatividade não é a marca do mal. E já que demoraram a atender, Jesus Cristo botou o pé na porta, agora sim. E entrou, rugindo, poderoso. E num único ato, a palavra fala que ele toma das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que desde a cruz, Satanás não tem nem as chaves da porta de casa. E agora eu vou lhe dizer uma coisa: se ele não tem as chaves da porta de casa, olha para mim, jovem, ele não pode deixar você preso. Ele não pode deixar você trancado, ele não tem as chaves de casa. Parecia derrota a cruz, mas tudo o que Satanás conseguiu foi libertar um leão. Ele estava pensando que tinha matado um cordeiro, fim da história. O que ele não tinha notado é que ele libertou um leão, começo da vitória. E é por isso que eu tenho convicção de lhe dizer que se você permitir que Ele governe sua vida, que Jesus Cristo tome conta da sua vida, Satanás não pode mais te prender em vício nenhum. As drogas não podem aprisionar você. A pornografia, o adultério, os maus hábitos, as limitações tacanhas da nossa sociedade não podem aprisionar você. Ideologias, falsas expectativas, frustrações não podem aprisionar você. Ele não tem as chaves da porta de casa. Estão nas mãos de um leão poderoso.
Quando o ancião conta isso para João, pensa uma transformação. Ele tinha achado que era derrota e era vitória. Ele tinha entendido errado a história. Agora ele percebe que a perspectiva tinha que ser outra. Que o grande sonho do céu é que nós aprendamos a olhar as coisas com a perspectiva eterna e não com a nossa, limitada e passageira. E agora ele continua vendo a cena. E o tempo passa e ele vai ver um outro pedaço da história. Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. E você vai ver como a perspectiva funciona. Apocalipse capítulo 12. Estamos indo para uma parte legal da história. Apocalipse capítulo 12 vai falar um pouquinho mais sobre essa guerra entre o leão e o seu adversário, o dragão. Apocalipse 12, 13 diz assim, presta bem atenção. Aqui. Apocalipse 12, verso 13 assim. Imagina de novo, cenário aqui, vocês João assistindo, e daqui a pouco vocês veem o seguinte. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você já viu um dragão? Tem que ser de desenho, tá bom? Eu sei. Mas imagina um dragão? Pensa, um dragão é um bicho que é assustador por natureza. Dizem que o mais próximo que nós temos isso hoje é o tal do dragão de Komodo, mas que também é feio. Ninguém tem um pet. O que você tem em casa? Tem um comodozinho? Não, ninguém tem. É um animal feio. Agora, esse dragão da descrição, ele tem mais a ver com esse que nós costumamos imaginar e ver em desenhos. Uma cauda comprida, uma ponta, uma seta na ponta. Ele cospe fogo. Esse aqui ainda é pior, porque tem várias cabeças, garras diferentes e é assustador. E não bastasse isso, João começa olhando ele assim, e o dragão é enorme. Porque se é um dragãozinho, você ainda tem uma chance. É um dragão enorme. João está descrevendo, ele está dizendo assim, a gente se lascou, nos demos mal de novo, não tem solução, e vai dar errado. Aí, João tem um déjà vu. Ele lembra que ele já teve nesse lugar antes. De tipo, olhar assim e sair escrevendo, sem pensar bem no que está acontecendo. E aí João começa a deixa eu olhar bem, só para ter certeza que não vai acontecer daquele negócio, parece um cordeiro e é um leão, daqui a pouco parece um dragão e é uma lagartixa, vamos olhar bem. O que é? Um dragão, ok, um dragão. E ele continua olhando. E você está rindo? Mas isso aconteceu. Olha as escrituras. Verso 9, presta bem atenção. E esse enorme dragão é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ela foi lançada na terra com seus anjos. Presta bem atenção. João olha e, sabe esse enorme dragão? É uma cobra. É uma serpente. Ele parece um dragão, mas é uma serpente. E é curioso que essa não é a primeira vez que Satanás ele é apresentado como uma serpente. João está fazendo uma alusão direta a Gênesis capítulo 3, verso 15. Lá Deus havia feito uma promessa. A promessa é a seguinte, olha, vai vir um descendente de Eva, um filho de Adão, que vai ser ferido pela serpente no pé, vai ser ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E agora João está olhando, e sabe esse enorme dragão? É uma cobra de cabeça esmagada. Assusta se você olhar de primeira. Mas ele não tem mais nem cabeça. Eu estava vendo 7, mas a única que ele tem está esmagada. E agora eu vou lhe dizer uma coisa, vou lhe contar uma história. E com essa história eu vou lhe fazer um apelo, tá bom? Eu vou lhe dizer qual é a lição da história antes de contar. A lição é a seguinte, conhecimento empírico. Se você machucar o pé, pode doer, pode sangrar, pode atrapalhar um pouco a vida. Mas vai por mim. Cura. Agora, se você tiver a cabeça esmagada, aí você está complicado. Eu sempre desconfiei que isso era verdade. Mas eu tive convicção no ano de 2007. Ali eu tive certeza dessa história. Que pé machucado tem solução. Cabeça esmagada, acabou a brincadeira. Eu descobri isso em 2007, vou lhe dizer. Eu era pastor na cidade de Florianópolis. Eu era pastor dos jovens da Igreja Central de Florianópolis e também era capelão do Colégio Adventista de Florianópolis. Quando eu recebi uma ligação dizendo assim, olha, você vai morar em Florianópolis, eu confesso que eu curti. Que, como todo gaúcho,
Eu também sou apaixonado pela minha terra. Mas também sei que tem um único detalhe que poderia ser repensado no nosso território, que é o litoral. Assim, de leve, coisa pouca. Eu pensei, gente, eu vou ser pastor em Floripa. Eu vou ser pastor onde a gurizada quer tirar férias. Isso aqui vai ser maravilhoso. E por mim, eu já tinha feito a mudança no dia seguinte. Só que quando eu fui para Floripa para ver casa, para alugar, para morar, o secretário da associação na minha época disse, só tem um detalhe, é muito caro alugar um imóvel na ilha. Então você tem que alugar no continente. E eu pensei assim, tá bom, qual que é o problema? Ele disse, não, você vai todo dia, tá tranquilo. Eu vou morar em Floripa. Deixa eu perguntar, alguém de vocês já morou em Floripa? Se não, eu vou dizer uma coisa. Cuidado se tentarem aplicar para você assim, olha, você vai morar em Floripa, vai trabalhar na ilha, mas tem que morar no continente. É uma pegadinha. É cilada, Bino. Cuidado. Pensa numa roubada, é você atravessar a ponte todo dia. Aquilo lá não foi pensado por um filho de Deus, não. Aquilo foi alguém, sei lá, que resolveu fazer um campo de tortura moderno, é atravessar a ponte todo dia. Muito trânsito, muito trânsito. Era tão complicado que é o seguinte, eu tinha que estar na escola, para começar as aulas, às 7 horas, para o culto dos professores. E para estar lá às 7, eu tinha que sair às 6 da manhã de casa. É quase como ir daqui até o litoral mesmo. Não vale a pena. A volta era ainda pior, muito demorado. Mas eu ia. E sabe o que acabou acontecendo? Acabou que eu passava literalmente o dia em função da escola. E aí havia algumas coisas que eu gostava que eu parei de acompanhar. Televisão, por exemplo, eu gosto de televisão, mas parei de acompanhar. Quer ver outra coisa que eu gosto? Eu nasci aqui em Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, aqui da Zona Sul. Como todo gaúcho, eu torço para um time daqui. Sou um feliz torcedor de um dos times daqui. E antes de ir para lá, eu acompanhava meu time com mais frequência. Só que aí lá não dava tempo. E acontece que o tempo... E outra coisa, também tem um problema sério em Florianópolis, que o Agora eu corri um risco sério. Tem algum catarinense entre nós? Ok. Vocês são bem-vindos, viu? Como imigrantes, estamos de portas abertas. O Bagual Card pode ser retirado depois de um tempo de visto. Mas vocês vão concordar comigo que lá não tem futebol. Lá não tem. Primeiro que os dois times, o Avaí e Figueira, não dá para chamar de time, né? Por favor. Os caras não ganham nada. E porque eles não ganham, o próprio camarada de lá, ele torce para outros times. Não dá para você dizer que tem futebol no lugar, que você pergunta para que time você torce, o cara fala um time de São Paulo. Não. O que acontece? Eu não acompanhava tanto. Mas nesse dia em específico aconteceu o seguinte, o meu time, como é tradição, ele estava jogando um torneio muito especial, chamado Libertadores da América. Meu time costuma disputar esse torneio. E nesse ano era diferente, estava disputando. E aí, eu estava lá, e aí daqui a pouco um dos meus alunos falou assim, ô pastor, você vai ver o jogo hoje? E eu assim, uma quarta-feira, que jogo? Jogo do São Paulo com o meu time. Eu, nem sabia, não, vou ver. Só que eu percebi que eu tinha um problema. Naquela noite, daquela quarta-feira, eu pregava na Igreja Central de Florianópolis. Culto às 8, geralmente é 9, o jogo era 9h40, e eu tinha que atravessar a ponte. Pensei, pai, isso aí vai dar errado, não vai dar. Nunca, já pedi perdão, nunca tive um sermão tão curto em todo o meu ministério. Achei estranho que quando eu fui pedir perdão, o pessoal que ouviu disse, não, pastor, tá bom, pode ser assim, tá tranquilo. Não entendi direito. Mas me despedi do povo e vim voando para casa. Cheguei em casa uns 10 minutos antes. Sentei no sofá para ver o jogo. Aí minha esposa, que tem N qualidades, vocês costumam ver ela cantando, e ela realmente canta muito bem, mas ela tem outras qualidades ainda maior, por exemplo, ela tem um olhar e uma delicadeza para falar as coisas que é assim. Olha que carinho. Você não quer tomar um banho antes de ver o jogo? Não. Pois se eu quisesse, eu estava lá. Vai começar aqui, eu não vou ver. Mas pensei que, para que discordar, né? Eu tenho 10 minutos, pensei, tá bom. Não foi só o dia do sermão mais rápido do meu ministério, vocês vão ver agora o banho mais rápido da história da humanidade. Nunca foi.
Gente, eu entrei naquele chuveiro disposto a quebrar todos os recordes possíveis. A fazer gato parecer que está em hidromassagem com o tempo que ia passar naquele chuveiro. Caiu uma gota desse lado, eu já ensaboando essa para ganhar tempo. Eu levo uma desvantagem, que eu tenho um espaço para ensaboar maior, que demora mais. Mas eu estava no gás, aí enxaguando assim, e daqui a pouco, eu já tinha ligado a televisão, de dentro do box do chuveiro, eu vi o narrador falar assim, entra em campo o time do meu time. Eu disse, gente, agora tem que ser rápido, vamos lá. Aí, enxaguei, desliguei o chuveiro. Percebi que eu tinha um problema. Tinha acontecido algo que, eventualmente, talvez com maior frequência do que eu queria, acontece lá em casa. Mas só na minha casa. Eu duvido que aconteça em outra casa. Eu tinha esquecido de levar a toalha. Aí eu fiz o que qualquer homem faz numa hora dessa, né? A gente resolve problemas. O que eu fiz? Falei assim, amor! E ela lá do lado assim, o quê? Traz uma toalha! Ela falou assim, ó, você sabe o que ela falou? Já aconteceu na sua casa? Ela falou assim, ó, já vou. Não, já vou não. Qualquer dia um já vou, mas naquele dia não, porque era Libertadores, era o meu time, primeira vez em sei lá quanto tempo que eu ia ver. E daqui a pouco eu escutei o narrador falando assim, começa a partida, saída com o time do meu time. Amor, vamos com essa toalha. Tô indo. E olho no box, mas o ouvido tentando escutar. E o cara começa assim, e passa a vez para que ela chutou o quase gol do meu time. E, gente, não é possível, não vou ver porque eu estou no... Tive uma ideia. Eu vou facilitar o meu trabalho aqui. A ideia foi a seguinte. Eu vou me chacoalhar bastante, porque vai cair muito da água e depois fica menos coisa para enxugar. Faz todo sentido. Me chacoalhei bastante. De novo, volto a lembrar que tem muito espaço para a água cair. Daqui a pouco o cara lá assim, olha lá, vai lá, São Paulo contra-ataca, vai fazer quase gol do São Paulo. E eu desesperado, amor, vamos com a toalha. Tô indo. E eu agoniado, vai acabar o jogo, eu estou dentro desse box. Tive outra ideia. Minha ideia foi a seguinte, se eu sair correndo do banheiro até a sala, ver um pouquinho do jogo e voltar para o box antes dela trazer a toalha, que essa altura do campeonato tá lá, eu pensei que ela ia fazer a toalha, eu consigo ver um pouco do jogo sem problema nenhum. Pensei, tá bom, a ideia é boa, não tem como dar errado. Tem um detalhe que eu não contei para você, o piso do apartamento que nós morávamos, ele era todo piso frio assim, todo assim. Outra coisa, vou dar uma dica para você. Essa técnica de se secar se balançando, ela não é tão eficaz quanto parece. Parece que é uma ideia boa, mas não é. Mas eu já tinha programado, eu saí correndo pelo box, ela estava na cozinha, aí eu descobri que ela não estava buscando a minha toalha. Saí correndo, fiz uma curvinha assim para entrar na sala, a porta estava ali, e nessa curvinha, meu pé ainda estava meio molhado, e eu escorreguei. E eu dei com a unha do dedão na quina da porta, do marco da porta da sala. A minha unha voou longe assim. Tá rindo você que nunca deu uma topada dessa. Se tivesse sido, não estava rindo da cara dos outros. Pensa num desespero. Fiz o que todo gaúcho macho faz numa hora dessa. Ai, meu dedo, ai, meu... Aí, olha aqui, ó. Pausa. Recado para os solteiros. Depois, o pastor veio aqui e não falou nada para os solteiros. Vou falar agora. Grava essa para você. Lição de vida. Depois eu vou cobrar do pastor Messias. Eu também trabalho sobre lar e família. Presta atenção, solteiro. As mulheres, elas não ouvem aquilo que a gente fala. É outra perspectiva. As mulheres não escutam o que você fala. Elas escutam o que elas decidem ouvir. Como é que eu sei disso? Eu fiquei meia hora gritando, desesperado. Uma toalha. Nada. Pois foi eu cair no chão com a unha pro lado, e minha esposa apareceu ali. Aí ela perguntou assim, o que aconteceu? Eu pensei em contar uma história que não envolvesse eu sair molhado pela casa, sujando tudo.
Mas não deu muito certo já. Eu estava chorando, sim, mas calma aí. Eu disse, estava chorando. Calma. Deixa eu me explicar. Eu sou gaúcho. Não chora por qualquer dorzinha. Não era pela dor que eu derramava minhas lágrimas. Era, primeiro, por empatia com a minha unha, que estava sozinha, pela primeira vez. Sofrendo os dramas da solidão, eu não gosto disso aí. Também estava chorando porque é o seguinte, eu não gosto de descumprir a Bíblia. Eu sou um cara bíblico. A Bíblia fala assim, que importa que você seja um. E eu gosto assim, de ser um só. Todo o meu corpo colado uma parte na outra. Eu não gosto de ter uma parte aqui, uma parte lá. Me incomoda. Aí vem minha esposa, e aí ela foi muito querida. Porque, como eu falei, ela tem várias qualidades. Ela é uma cuidadora extraordinária. Ela falou assim, eu pensei que ela ia brigar por eu estar ali, mas não, senta aqui no sofá. Vamos fazer um curativo no seu pé. Eu falei, cuidado com o meu pé. E ela cuidou de mim, dormi naquela noite. Outro dia, cedo da manhã, acordei, tinha que trabalhar. E aí eu passei por um problema que eu não tinha passado até então na vida. Você já tentou calçar um sapato sem unha? Complicado? Difícil? E eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Tive uma ideia. Eu tenho boas ideias. A execução é que me atrapalha. A minha ideia foi a seguinte, eu botei roupa social, que eu tinha que trabalhar com roupa social, camisa, calça, sapato social e chinelo de dedo. Porque na minha cabeça é o seguinte, que é como a maioria dos homens. Mulheres, eles estão rindo, mas eles concordam comigo. A gente sempre pensa em, quem que vai olhar para pé? Quem que vai ficar prestando atenção no pé? É por isso que a gente compra meia laranja. Que pode dar errado no pé, né? Cheguei na escola, uma aluna, na verdade, tinha que ser uma aluna. Olha assim, nossa, professor, o senhor está ridículo. Mal sabia ela da dor da minha unha sozinha, separada de mim. Chega eu contei essa história, não é para rir. Só para dizer o seguinte, quando eu machuquei o pé, gente, doeu demais. Sangrou, eu chorei, enterrei minha unha, luto. Mas quer saber de uma coisa? Para ser sincero com você, hoje eu tenho dificuldade para lembrar até que pé que era. Porque é assim que acontece quando você machuca o pé. Dói, sangra, a gente chora, mas uma hora cura. Agora, se a cabeça foi esmagada, não tem como alterar a história. E sabe o que o céu quer que você entenda? Que aqui na terra, às vezes, a gente tem o pé ferido. Às vezes nós temos situações que parecem derrota mesmo, como foi a cruz. É o término de um namoro, é a dispensa de um emprego, é uma conversa mais dura com os pais, ou com o líder da igreja. E a gente pensa, acabou, então não tem mais solução, não tem como vencer mais. Só que presta atenção, às vezes isso que parece derrota, é um instrumento na mão de Deus, para que você tenha as maiores vitórias da tua vida. A cruz é a prova disso. Parecia derrota, mas era vitória. E ainda hoje, sempre que um jovem decide ser fiel, decide se posicionar, eu imagino que soa um alarme lá na casa do capeta. E ele já fala assim, gente, bota o capacete, que lá vem pisada de novo. E é assim que acontece. Em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos. Temos um leão que luta por nós. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas não percam a mensagem. Assentado no trono, tem um leão poderoso que venceu na sua vida. Você vai ver uma música agora que fala justamente sobre isso. Que nos momentos mais difíceis, Ele estava ali. Deus estava presente. Estava lutando por você, rugindo por você, poderoso e vencedor. E porque Ele estava ali, eu e você podemos ser mais do que vencedores nele. Amém.